Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma sexta-feira abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que estão vocês? Como é que está a casa de vocês, os pais, as mães, os irmãos, tá tudo bem? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Estamos aí dentro de uma pandemia que só se estende a mais de um ano, né? Mas com a ajuda e com a misericórdia do nosso Senhor, nós estamos vencendo. E nós vamos vencer. Já já nós vamos estar de volta para as nossas aulas presenciais, para nós nos alegrarmos, para nós estarmos ali fazendo feedback pessoalmente, né? Eu já estou com saudade, mas muita saudade de vocês. Estou esperando, estou contando os dias, horas, para eu poder voltar para a escola e poder ter o contato com vocês, tá certo? Mas antes que isso aconteça, nós sabemos que nós temos que nos prevenir contra esta enfermidade, contra esse vírus, né? Então, como de praxe, eu tenho falado, ao sair, evite aglomerações, use máscara, use álcool em gel, lave as suas mãos com sabão, não reparta, não divida os seus objetos pessoais. Nós fizemos a nossa parte, eu acredito que Deus vai estar tocando no povo aí da ciência, no povo aí que são preparados para preparar as vacinas, para que nós possamos sair logo desta situação, né? Mas hoje nós vamos ter uma aula prática, uma aula teórica, na verdade, prática não aula teórica. Deus vai ser bom demais, eu acredito que vocês vão aprender mais um pouco sobre os nossos esportes, tá certo? Então, um abraço, fica atento às orientações, fica atento aos slides que vão ser mostrados agora, para quando chegar na hora da atividade vocês dar show, tá certo? Então vamos lá, meus queridos, para os slides agora. Pronto, meus queridos alunos, vamos aqui para a nossa 13ª aula. Hoje é dia 21/5, estamos aí se aproximando das nossas férias, né? Falta aí 9 dias para terminar o mês de maio, aí vem o mês de junho, encerrou, aí nós vamos para a nossa férias em julho, né? E vamos ficar torcendo aí para quando for em agosto nós voltarmos para as aulas presenciais, tá certo? Então vamos lá para os nossos slides. Unidade temática, o esporte, nós vamos continuar com o esporte, tá certo? Habilidade de conhecimento, identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, doping, corrupção, violência, etc. E a forma como as mídias os apresentam. Os objetivos específicos, transformações históricas do fenômeno esportivo, objetivo de conhecimento, esporte de rede e parede. Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre os esportes de rede e de parede. Vamos lá? Pronto. Antes de nós começarmos a falar sobre o esporte de rede e parede, vamos falar um pouco aqui sobre esse fenômeno esportivo, né? Sobre o esporte. Assim como o jogo, a luta, a dança, a ginástica, o esporte faz parte da cultura corporal da humanidade, certo? Ou seja, há muitos e muito anos atrás, antes de surgir a palavra esporte, certo? Já existia a cultura corporal da humanidade. O povo já tinha os jogos, tinha a luta, tinha a dança, tinha a ginástica, tudo isso, tá certo? Porém, ele não surgiu em um passe de mágica, né? É o resultado de um processo de transformações que ocorreram ao longo da história. Então, como eu estou falando para vocês, o esporte não é uma coisa que surgiu agora imediatamente, não. É uma longa história, é um longo tempo que foi se aperfeiçoando de transformações e chegou onde nós estamos hoje. Antes de inventar aquilo que conhecemos por modalidade esportiva, a humanidade já havia criado diversos jogos, ou seja, práticas corporais que envolviam disputas, regras, prazer e liberdade entre os participantes, vivenciada com o objetivo de divertimento e de lazer, que são os jogos, né? Mesmo antes de aparecer as modalidades esportivas,
nós tínhamos já as práticas corporais, nós já tínhamos jogos que servia como divertimento e lazer para aqueles que o praticavam, né? Tinha as regras, tinha as disputas, tinha o prazer, a liberdade de cada participante. Com o passar dos anos, os jogos se popularizaram e passaram a ser praticados em diferentes regiões do mundo. O mesmo jogo era disputado de forma diferente em diversos locais, tendo em vista a liberdade dos seus participantes de criar e recriar regras de acordo com os seus interesses e realidade. Ou seja, antigamente cada comunidade, cada povoado, cada região tinha o seu esporte, tinha as suas regras, e as regras eram daquele lugar, daquela localidade. Com o passar do tempo, por volta do século XV, na Inglaterra, grupos de pessoas fundaram instituições, ou seja, associações, federações, com o objetivo, com o interesse de estabelecer as regras oficiais de determinados jogos. Ou seja, a mesma regra que é praticada em uma região tinha que praticar na outra e assim por diante, né? Com isso, alguns deles passaram a ser disputados de acordo com as mesmas diretrizes em diversas regiões. É nesse contexto que surge o termo esporte, para definir os jogos que tiveram as suas regras institucionalizadas, né? Então, assim, com o passar do tempo, lá por volta do século XV, na Inglaterra, né, algumas pessoas fundaram associações, federações, com o objetivo de ter uma diretriz, de ter assim, uma regras para um determinado jogo, para uma determinada modalidade corporal, que mesmo que fosse uma região, fosse na outra. Então, a partir daí, surgiu a palavra que nós conhecemos hoje, a palavra esporte, né? Com o objetivo de organizar regras que fosse de uma maneira para todos, tá certo? A partir desse momento, alguns jogos foram esportivizados, ou seja, foram transformados em modalidades esportivas. Então, deixou de ser um jogo e passou a ser uma modalidade esportiva, porque agora não ia ser só praticado naquela região, mas em outras regiões, né? Esse fenômeno de esportivização tomou força entre os séculos XVII e o século XIX na Europa, com a influência da Revolução Industrial e do desenvolvimento da sociedade capitalista. Ou seja, com a Revolução Industrial que aconteceu, houve uma revolução também no esporte, né? Houve uma revolução também no esporte, o esporte começou a ser mais conhecido e mais praticado também. O esporte pode ser entendido como uma prática corporal que envolve, entre outras características. Ou seja, o esporte tem algumas características. Por exemplo, nós temos a comparação do desempenho dos participantes. É uma característica do esporte, comparar o desempenho dos participantes. Outra característica são as regras estabelecidas por a instituição. Cada instituição compara, faz as suas regras. Então, são duas características que o esporte tem. A comparação do desempenho dos participantes e as regras estabelecidas pelas instituições, certo? Ele pode ser vivenciado, o esporte pode ser vivenciado por meio de várias modalidades, como o futebol, o judô, o xadrez, o beisebol, etc. Cara, tem muitas modalidades que são utilizadas, né? São utilizadas para a prática desse esporte. Claro que tem algumas modalidades esportivas que elas são praticadas que ajudam na disciplina, que ajuda na concentração, que ajuda em outras coisas. Por exemplo, o caso do karatê também, né? Falando em karatê, o meu filho é faixa preta, primeiro dan, tá certo? Ele tem aqui uma academia. Se porventura alguém tiver o desejo de praticar esse esporte, me procura, então procure ele para fazer a matrícula, tá certo? Então, o esporte ele é fundamental para o ser humano. Então, vamos lá. Existem centenas de modalidades esportivas, tem várias modalidades esportivas e há uma série de possibilidades, né? Então, podemos classificá-la, alguns estudiosos, na verdade, classificam essas modalidades esportivas em esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão, esporte técnico, técnicos combinatórios,
esporte de rede e parede, que é o que nós vamos estudar agora, que nós estamos estudando, esporte de campo e taco e esporte de combate, que é sobre o karatê que eu falei para vocês, que nós vamos ver também lá na frente. Mas o esporte a qual nós vamos estar falando hoje, vamos estar comentando, dando alguns exemplos, é o esporte de rede e parede. Vamos lá? Pronto, o que são esportes de rede e parede? De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, de acordo com a BNCC, certo? É onde nós estamos baseados. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os esportes de rede e parede podem ser compreendidos como modalidades esportivas que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater um implemento, ou seja, uma bola, uma peteca, etc. por aí, certo? Então deu para entender? Esporte de rede ou parede, esporte de rede e parede, certo? São as modalidades esportivas que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater um implemento, ou seja, uma bola, uma peteca, um objeto, tá certo? Alguns exemplos, vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, esporte de rede é diferente de esporte de parede. Esporte de rede, o exemplo de esporte de rede, vôlei, vôlei de praia, futevôlei, o sapetacal, caral, o tênis de mesa, certo? O badminton, etc. Então, aí são exemplos de esporte de rede. A mesma coisa, pergunta, mas o que são esportes de rede? São as modalidades esportivas que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater um implemento. Isso aí são esportes de rede. Também esporte de parede é a mesma coisa, contanto eles são exemplos diferentes. Por exemplo, esporte de parede, a pelota basca, o raquetebol, o wall, handball e etc. Né? Durante a prática dessas modalidades esportivas, os participantes interceptam a trajetória do implemento utilizado, ou seja, bola peteca, ao mesmo tempo em que tentam devolvê-la para o lado da quadra do seu oponente, do seu adversário. É um grupo de um lado e um grupo do outro tentando colocar a bola com maior dificuldade, ou então o implemento com maior dificuldade. Então nós temos aí um exemplo de rede, de esporte de rede, esporte de parede, né? Então vamos aqui para alguns exemplos. Pronto, nós temos aqui esporte de rede. Vamos logo ver os esportes. Nós temos o voleibol. Ele pode ser masculino, ele pode ser feminino, tem as suas federações. Depois nós vamos estar vendo especificamente em outra aula cada uma dessas modalidades. Mas só para nós entendermos o que é um esporte de rede. Tem a rede entre os dois adversários e um vai tentar passar a bola para o lado do outro. Então nós temos o voleibol, chamado voleibol de quadra. Nós temos aqui outro esporte de rede, que é o vôlei de praia. Aqui já é na praia, o que nós vimos era na quadra, né? Aqui é praia, certo? Também masculino, feminino, pode ser em dupla, pode ser em trio, aí vai depender da categoria, tá certo? Então outro esporte de rede, tem a rede aí no meio para separar os dois adversários. Outro esporte é o futevôlei, né? O futevôlei geralmente ele é jogado em praia também, certo? Só que aí, diferentemente do vôlei de praia, o vôlei de praia é com a mão e o futevôlei é com o pé. Fute quer dizer pé, então vôlei de pé, certo? Então aí é o vôlei de pé, pode ser masculino e também pode ser feminino, certo? Outro esporte de rede. Outro esporte de rede é o sapactaral, certo? É um esporte não muito praticado aqui no Brasil, é um esporte praticado mais em outro continente, né? Mas é um esporte de rede, onde eles utilizam os pés, porém de uma maneira diferente, com acrobacias, é utilizado em quadras. Quadra não é em praia, em terra não. Entendeu? Outro esporte de rede.
Nós temos aqui também outro esporte que é o tênis. O tênis ele tem a quadra de grama, né? Que é essa primeira. Tem a quadra de madeira, ou então de piso, né? Tem a quadra de saibro, que é terra, então nós temos esses 4 tipos de quadra aí. Nós temos grama, piso duro e temos saibro também. É o esporte de tênis. Tênis, né? O tênis aí também é um esporte de rede, pode ser de dupla, pode ser de individual também, masculino e feminino, certo? Nós temos outro esporte de rede que é o tênis de mesa, certo? Que é um tênis de mesa, um tênis numa mesa menor, também um esporte aí tem a rede centralizada, onde temos 2 adversários, pode ser também de dupla. Também é um esporte masculino e feminino também, certo? Nós temos o esporte, outro esporte de rede também ainda, que é o badminton, certo? Que aqui é uma raquete, onde é lançada parecendo uma peteca, né? Pode ser individual, pode ser de dupla também, tá certo? Esses esportes, depois em outra aula, nós vamos estar falando especialmente de cada um, certo? Agora nós temos o esporte de parede, né? Esse aqui é um esporte que não é tanto utilizado, tanto praticado no Brasil. É pouco conhecido, mas é um esporte de parede. Pelota basca, né? Aqui é onde o cara com esse instrumento, aí na mão ele joga, são 2 adversários, joga na parede, a parede rebate, o outro adversário tem que pegar e fazer esse procedimento aí, tá certo? Nós temos o raquetebol, também pode ser masculino e feminino, um esporte de parede, certo? Bem parecido com o tênis, mas não é o tênis, é o raquetebol, onde a bola são duas pessoas, a bola bate na parede, o cara lança na parede e o outro tem que pegar e lançar na parede também. É um esporte também que não é tão popular no Brasil, mas é um esporte de parede. Nós temos aqui outro esporte de parede, que é o wall handball, também é um esporte que é lançado, a bola na mão, só que é lançado na parede. Então, é um esporte também que não é tão praticado no Brasil, mas é um esporte de parede, o wall handball, certo? Então, na verdade, só aqui para a gente fazer um resumo, depois nós vamos estar vendo aí cada esporte individualmente, que são muitos esportes, são muitas coisas boas que estão vindo aí para a gente, certo? Então, qual o principal objetivo dos esportes de parede, né, de rede parede? O objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto da mesma função para a quadra adversária, certo? Esse é o objetivo. Sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, né, dificultando a interceptação da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque. Então, o principal objetivo é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de uma função, da mesma função, para a quadra adversária, certo? Então, o que são esportes de rede? Nós vamos agora individualmente cada um. O esporte de rede possui como objetivo geral jogar a bola por cima de uma rede para o campo adversário, de modo a dificultar a sua devolução. Alguns esportes de rede permitem que a bola dê um kick no campo, como o tênis e o padel, né? Em outras modalidades, se a bola ou objeto da disputa tocar no campo do jogo, configura um ponto, como no caso do vôlei, tá certo? Então, o esporte de rede agora nós temos o esporte de parede, que são esportes de parede. Já os esportes de parede, como eu já falei também lá, são aqueles em que os competidores alternam se atacando a bola e rebatendo-a contra uma parede de rebote, como no caso do squash. O ponto ocorre quando os jogadores não conseguem responder aos ataques adversários, certo? Então agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom, meus queridos? Então, acredito que você vai voltar, vai rever o texto, vai rever os slides, vai tentar aprender, absorver o que foi transmitido sobre os esportes de parede, de rede, o que é um esporte de rede, o que é esporte de parede, qual o objetivo principal, certo? Quais são
as características, tá certo? Então você vai rever os slides e vai aprender. Próxima aula nós vamos estar com certeza aprofundando mais sobre cada um desses esportes, tá bom? Então hoje mais nós tínhamos que conhecer o que é um esporte de rede, parede. Então vamos lá para a nossa atividade. Primeira questão, cite duas características que pode ter o esporte, certo? Duas características que pode ter o esporte. Como são classificadas as modalidades esportivas no mundo? O que são esportes de rede e parede? Qual o principal objetivo dos esportes de rede e parede? O que são os esportes de rede? Dê exemplo. O que são esportes de parede? Dê exemplo. Certo? Nós temos aí. Agora nós temos outra questão, certo? Nós não temos só essas 6 primeiras, não. Vamos lá para a próxima questão. Sétima questão, considerando o texto lido sobre o esporte, analise os parágrafos a seguir e preencha as suas lacunas utilizando as palavras que se encontram no quadro localizado abaixo. Instituições esportivas, cultura corporal, esporte, jogo, historicamente, modalidade esportiva, jogo, socialmente. Então você vai preencher esse texto aí completando com essas palavras, tá certo? E a oitava questão, tá certo? Analisa as imagens a seguir, você vai olhar as imagens a seguir, você vai marcar com o X aqueles que se configuram como esporte de rede e circule os que podem ser chamados de esporte de parede, ou seja, o esporte de rede você vai marcar com X, o esporte de parede você vai circular. Então nós temos as 6 imagens aí, tá certo? Então assim, meus queridos, agora é com vocês, tá certo? São 8 questões. Eu espero que todos façam as questões, reveja o texto, reveja o vídeo, se necessário 2, 3, às vezes que for necessária para você executar a atividade com isso. Lembrando que essa atividade vai ajudar muito na hora de eu estar avaliando vocês, tanto de maneira qualitativa ou então quando for na prova bimestral, na avaliação bimestral. Então, vocês têm até 4 horas da tarde para transmitir, para enviar essa atividade para mim. Por favor, não deixe de fazer, tá certo? Então, é com vocês. Hoje eu estou disponível, estou com total disponibilidade para você. Você pode ligar, pode mandar áudio, você pode me chamar que eu vou te atender. Se porventura na hora que você mandar o áudio eu não atender, é porque eu estou atendendo outro aluno, tá certo? Então, conto com a participação de vocês e sei que vocês vão dar show porque vocês são show, tá? Então, um abraço, professor Valdeão, que todos tenham um bom final de semana. Aguardo a atividade. Tchau! Pronto, né, meus queridos alunos? Acredito que vocês assistiram esse vídeo 1, 2, 3 vezes, aprenderam sobre o conteúdo proposto nesta aula, né? Então agora resta a cada um de nós, cada um dos alunos, fazer agora as atividades propostas, né? Nós temos até 4 horas da tarde para vocês estarem enviando essa atividade para o meu privado. Conta com a participação de todo, vai ser de fundamental importância a atividade de vocês para o processo avaliativo, para que eu possa avaliar vocês de uma maneira bem legal, bem eficiente, tá bom? Então, meus queridos, que todos tenham um final de semana abençoado por Deus. Hoje o dia é especial para vocês, certo? Pode ligar, pode mandar áudio. Se porventura eu não lhe responder imediatamente, é porque eu estou atendendo o aluno, tá certo? Então, um abraço, professor Valdeon. Aguardo a atividade de vocês e até breve nós nos encontraremos novamente. Tchau!